Era uma vez, num tempo em que o véu entre o divino e o terreno era mais tênue, os antigos sacerdotes do Egito guardavam um segredo, um padrão geométrico que, segundo eles, continha a própria essência da criação. Eles o chamavam de Flor da Vida. Não era apenas um desenho, mas um mapa cósmico, uma revelação da ordem subjacente a tudo que existe, desde a menor partícula até as mais vastas galáxias. Para esses sábios, a Flor da Vida não era uma invenção humana, mas uma manifestação divina, a assinatura do Criador impressa na tapeçaria do universo. Era o ponto de partida, o primeiro movimento da consciência divina que deu origem a toda a existência. Imagine-se caminhando pelos corredores silenciosos do Templo de Osíris, em Abidos, onde, gravado em pedra, esse símbolo milenar testemunha uma sabedoria que transcende eras. Ali, entre hieróglifos e mistérios, a Flor da Vida sussurrava sobre a consciência humana e sua conexão intrínseca com o cosmos, uma verdade que ecoava desde 10.500 anos a 6.000 anos antes de Cristo, muito antes de qualquer registro histórico que conhecemos hoje. Era a linguagem da luz, a codificação do movimento que gera todas as formas, padrões e a própria vida. Mas a jornada da Flor da Vida não se restringiu às areias do Egito. Como uma semente levada pelo vento do tempo, seu padrão se espalhou por diversas culturas e civilizações, adaptando-se e sendo reinterpretado, mas sempre mantendo sua essência primordial. No século XIII, por exemplo, um grupo de cabalistas franceses, em sua busca por decifrar os mistérios do alfabeto hebraico, encontrou na Flor da Vida a chave para organizar suas letras, revelando uma profunda conexão geométrica com a sabedoria do sábio Rashi. Era como se o universo, através desse símbolo, estivesse revelando seus segredos mais íntimos àqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. E séculos depois, durante o efervescente Renascimento, um gênio universal chamado Leonardo da Vinci, com sua mente inquisitiva e seu olhar perspicaz, também se viu cativado pela Flor da Vida. Ele a estudou, a desenhou e a inseriu em algumas de suas obras, fascinado por suas propriedades matemáticas e pela perfeição de sua geometria. Para Da Vinci, a Flor da Vida não era apenas um ornamento, mas um princípio fundamental que governava a natureza, a arte e a própria existência. Mas o que é, afinal, essa Flor da Vida que tanto fascina? Imagine uma série de círculos perfeitamente sobrepostos, onde o centro de cada um serve como ponto de partida para a criação de outros 6. Essa repetição harmoniosa gera uma teia intrincada, um padrão que se assemelha a pétalas de uma flor, daí o seu nome. É uma corrente infinita que simboliza a totalidade da vida no universo, o passado, o presente e o futuro, todos interligados em uma dança cósmica. Essa imagem não é estática, ela representa a expansão contínua da consciência, a possibilidade de transcender as amarras de vidas passadas e os sofrimentos kármicos, abrindo caminho para uma nova compreensão da existência. Cada círculo, cada interseção, é um portal para um nível mais profundo de entendimento, uma chave para desvendar os mistérios da criação. Dentro da Flor da Vida, há outras formas que emergem, cada uma com seu próprio significado profundo, como capítulos de um livro sagrado. A semente da vida é o ponto de partida, o nascimento, o germinar de tudo que virá. Dela surge o ovo da vida, que representa o crescimento e a expansão, os 7 círculos iniciais que formam a primeira flor, a base de toda a estrutura. Em seguida, manifesta-se o fruto da vida, um escudo de proteção, composto por 13 círculos que, conectados por 78 linhas, dão origem ao enigmático cubo de Metatron. E, finalmente, a árvore da vida, a forma final, que permite o surgimento de novas sementes e o início de um novo ciclo, um eterno retorno, uma espiral de renovação e criação. Cada uma dessas formas é um microcosmo do universo, um lembrete de que a vida é um processo contínuo de desdobramento e evolução. Para os antigos egípcios, a Flor da Vida não era apenas um símbolo, mas a representação do próprio movimento sagrado de Deus, o despertar da vontade divina que deu origem a toda a criação. Eles viam nesse padrão o ponto conceitual de onde o olho de Horus, a consciência primordial, se manifestava, e de onde o universo, como um fruto maduro, brotava. O ponto central da Flor da Vida era o epicentro desse movimento, o início da geometria sagrada. Dali, Deus, o Pai, projetava-se em linha reta, criando o primeiro espaço virtual do universo, uma manifestação da forma masculina, da sabedoria e da energia.
Essa vontade ativa era então acolhida pela Deus-Mãe, a substância infinita, que em seu interior gerava uma resposta, o Deus Filho, que retornava com a percepção de um plano virtual reconhecido. Para os egípcios, essa trindade não era uma sequência linear, mas um processo simultâneo e equilátero de dados enviados, recebidos e conscientizados. O triângulo equilátero, base do tetraedro, o primeiro sólido puro, tornava-se assim a forma primária e masculina de tudo que foi criado, um testemunho da perfeição divina. Esse processo de criação se multiplicava no tempo e no espaço, expandindo-se em todas as direções, para frente e para trás, para cima e para baixo, à direita e à esquerda. E ao girar esse volume a partir de um ponto de partida, de forma simultânea, construía-se a esfera, o princípio feminino. A esfera, em sua perfeição sem tensões, com todos os pontos ligados ao centro, ao olho de Horus, era a placenta cósmica que continha tudo, a substância de todas as formas e volumes. Era a expressão máxima da unidade, da totalidade e da integridade, onde nenhum ponto da superfície era mais importante que o outro, e todos eram acessíveis da mesma forma, a partir de seu centro de força e energia originária. Átomos, células, sementes, planetas e sóis, todos, em sua essência, ecoam essa forma de unidade e potencialidade, revelando a onipresença do padrão da flor da vida. Dentro dessa primeira esfera virtual, os antigos mestres egípcios, e mais tarde Platão, que deles aprendeu, reconheceram a presença dos 5 modelos de poliedros regulares, os chamados sólidos platônicos. Com seus lados e ângulos iguais, esses sólidos eram considerados os tijolos fundamentais sobre os quais o universo foi construído, simbolizando os 5 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar, o éter, ou espírito, e a água. Assim, Deus compreendeu, criou e percebeu, a partir de seu centro de força e energia, o primeiro espaço finito, que simboliza a Terra dentro do espaço infinito, símbolo do céu. A flor da vida, portanto, não era apenas um símbolo abstrato, mas um diagrama vivo da arquitetura divina, um manual de instruções para a própria realidade. Quando os movimentos do ponto central se repetem, outras esferas nascem, e na interseção entre elas, surge a vesica Piscis, um símbolo de profunda reverência, o Verbo divino, o primeiro som do universo. Para os egípcios, era do seu interior que emergiam os números, os 7 sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Curiosamente, a vesica Piscis possui a mesma forma do olho e da boca humanos, e em seu interior, cabem exatamente 2 triângulos equiláteros que, contidos em um retângulo, formam a base da proporção áurea, a razão divina. Essa proporção, utilizada em templos como o de Osirion, conectava as 3 dimensões entre si e com a natureza, revelando as relações matemáticas fundamentais e números cruciais como o π. Mais do que isso, a vesica Piscis simboliza a visão compartilhada, o entendimento mútuo entre seres iguais, o espaço de comunhão entre a esfera inicial e a nova, gerada de sua borda. A partir dela, os movimentos se sucedem, gerando novas esferas, cada uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma nova cor na escala cromática, até que o primeiro ciclo se completa, formando a semente da vida. Essa repetição de 7 esferas, que ecoa os 7 dias da criação, as 7 notas musicais, as 7 cores espectrais, os 7 chakras, os 7 músculos do coração e os 7 sistemas de glândulas endócrinas, é a prova viva de que a flor da vida é a base de tudo que existe. É um padrão geométrico que se repete infinitamente em espiral, um princípio que nos lembra que tudo é uma coisa só, interconectado, inseparável e único. E essa verdade não se limita ao Egito Antigo ou aos ensinamentos de Platão. A flor da vida, em suas diversas manifestações e interpretações, permeia as mais variadas tradições religiosas e esotéricas ao redor do globo. Na Cabala, por exemplo, a árvore da vida, um diagrama místico que representa as 10 emanações de Deus e os caminhos que as conectam, encontra sua raiz geométrica na flor da vida, revelando a interconexão entre o divino e o humano. No budismo, o padrão pode ser encontrado em mandalas e templos, simbolizando a interconexão de toda a vida e o caminho para a iluminação. No cristianismo, embora não explicitamente nomeada, a geometria subjacente à flor da vida pode ser percebida em vitrais de catedrais góticas e em símbolos como o peixe, Istis, que remete à vesica Piscis.
Mesmo em sociedades secretas como a maçonaria e a Rosacruz, onde o conhecimento esotérico é transmitido através de símbolos e rituais, a flor da vida, ou seus componentes, são reconhecidos como chaves para a compreensão da ordem universal e da natureza da realidade. Ela é a linguagem universal da criação, um elo invisível que une todas as crenças e filosofias em um único e grandioso mistério. Assim, a flor da vida transcende culturas, religiões e épocas, emergindo como um símbolo universal da criação, da interconexão e da unidade. Ela nos convida a olhar além do óbvio, a perceber a harmonia e a ordem que permeiam o universo, e a reconhecer que somos parte integrante dessa tapeçaria cósmica. É um lembrete de que, em sua essência, tudo está conectado, inseparável e único, e que a sabedoria ancestral dos sacerdotes egípcios, que viam nela o movimento sagrado de Deus, continua a ressoar, guiando-nos em nossa própria jornada de descoberta e expansão da consciência. A flor da vida não é apenas um desenho, é um convite à contemplação, um espelho da alma e um portal para a compreensão dos mistérios mais profundos da existência.